DNA revelado das emoções. Guia da consciência. O estudo das emoções no DNA revelado das emoções é fundamentado nos conhecimentos da cinesiologia, ciência que tem por objetivo de estudo a obtenção de respostas diretamente da mente inconsciente para perguntas simples, sim/não, por meio de testes musculares. De acordo com a cinesiologia, o ser humano tem a capacidade de transcender a mente analítica e o ego para obter informações diretamente da mente subconsciente, abre aspa, inconsciente, fecha aspa, a fim de diferenciar estímulos positivos de negativos, o anabólico do catabólico, o verdadeiro do falso e o benéfico do nocivo, por meio de reações musculares fortes ou fracas. Teste cinesiológico. Em princípio, o teste muscular é simples, exigindo apenas duas pessoas. Uma fica em pé, com o seu braço estendido paralelamente ao chão, e a outra faz uma pergunta, cuja resposta seja sim ou não. Então, uma empurra o braço da outra para baixo, exercendo força no pulso e usando 2 dedos. Se a resposta for sim, a reação muscular é forte. O braço resiste e se mantém firme. Se a resposta for negativa, a reação muscular é fraca. O braço cede e abaixa. Na verdade, os testes cinesiológicos podem ser feitos em qualquer músculo do corpo. Mas, para a escala das emoções, eu costumo usar o músculo do braço. Verdade e falsidade. Com esses testes, Hawkins entendeu que era possível distinguir objetivamente a verdade da falsidade. Do mesmo modo, também compreendeu que era possível determinar os níveis da consciência humana. E assim foi criada a escala das emoções para calibrar e identificar os campos de energia invisíveis que nos controlam, numa estratificação logarítmica de 0 a 1000, no qual 1000 corresponde ao ápice, à iluminação, o nível de consciência alcançado por Jesus e Buda. Além dos testes cinesiológicos, fundamentando os conhecimentos da física quântica, foram usados especialmente os estudos da dinâmica não linear e da teoria do caos. Nesse sentido, o grande desafio é demonstrar de maneira linear, visível e compreensível, tanto para os cientistas quanto para o público em geral, um conhecimento cujas bases pertencem ao mundo invisível e não cartesiano da física quântica e da espiritualidade. Resultados pragmáticos. Dessa forma, foi possível comprovar com a contextualização científica, pragmática e clínica as verdades simples, até então conhecidas apenas intuitivamente, encontradas nas literaturas sagradas e consideradas pertencentes ao reino do misticismo e da espiritualidade, tais como: o amor é mais poderoso do que o ódio, a verdade nos liberta, o perdão liberta ambos os lados, a coragem capacita e a essência da divindade realidade é a paz. A partir dos testes cinesiológicos, o pesquisador viu que era possível
obter respostas diretamente da mente subconsciente. Abre aspas, inconsciente, fecha aspas. E compreendeu que isso acontece porque a mente inconsciente individual está conectada a uma mente coletiva universal da humanidade e opera por meio do que ele denominou de campos de atração do inconsciente / subconsciente. O inconsciente coletivo que Carl Jung denomina arquétipos. Seres atemporais e a conexão emocional. Portanto, por meio da frequência das emoções, estamos todos conectados ao inconsciente coletivo, sobretudo porque não somos apenas nosso corpo físico e mente individual, como o ego tende a considerar e como postulou o filósofo e matemático francês René Descartes. Na verdade, somos espíritos atemporais que têm um corpo humano em um determinado momento do tempo linear. Por isso, estamos conectados com todo o universo por meio do inconsciente coletivo da humanidade, no qual estão registradas todas as informações e experiências emocionais de todos os seres humanos ao longo dos tempos. A conexão essencial a partir desse paradigma é sem dúvida nossas emoções. Padrões dominantes. Com as pesquisas de Hawkins, descobriu-se que padrões profundamente poderosos organizam o comportamento humano por meio de campos atratores. Esses campos são aspectos da própria consciência que possuem um domínio potencial infinito e independente das identidades individuais, de maneira que toda a história da civilização e da humanidade é composta de combinações e variações desses campos atratores. Compreendendo toda a conexão do universo, é possível transcender o ponto de vista limitado que cria a ilusão de dualidade, sujeito / objeto ou subjetivo / objetivo, por meio da qual a pessoa é compreendida como indivíduo separado do mundo e de outros indivíduos. Se cada pessoa está conectada com tudo e com todos, podemos encontrar as respostas para todas as perguntas na mente coletiva, matriz holográfica. A conexão essencial a partir desse paradigma é, sem dúvida, nossas emoções. Resposta universal. Com base na cinesiologia, sabemos que para qualquer pergunta que for feita, se houver resposta em algum lugar ou tempo no universo, ela será revelada uma vez que os testes musculares de resistência oferecem respostas impessoais obtidas diretamente do campo da consciência humana, independente das crenças, opiniões individuais ou mesmo do nível de conhecimento da pessoa sobre o tema questionado. Estratificação. Para chegar à elaboração do mapa da consciência com as principais emoções humanas, Hawkins atribuiu uma escala logarítmica. Essa escala varia de 0 a 1000, partindo da vergonha, que calibra 20 Hz, até estágios avançados de iluminação, os quais calibram acima de 700 Hz. Assim,
ele correlacionou as respostas dos testes cinesiológicos a essa escala para conseguir medir o poder de diferentes atitudes, pensamentos, sentimentos, situações e relacionamentos. Explicando de maneira simplificada o processo realizado por Hawkins, ao realizar o teste muscular, por exemplo, para chegar à conclusão de que a aceitação calibra em 350 Hz. As perguntas eram conduzidas da seguinte forma: a aceitação calibra acima de 200? Resposta muscular: sim. A aceitação calibra acima de 300? Resposta muscular: sim. A aceitação calibra acima de 400? Resposta muscular: não. A aceitação calibra acima de 360? Resposta muscular: não. A aceitação calibra acima de 340? Resposta muscular: sim. A aceitação calibra 350? Resposta muscular: sim. Rigor científico. O pesquisador executou esse procedimento com todas as emoções, milhares e milhares de vezes, com milhares de pares de testadores testados diferentes durante os 20 anos de pesquisa. Dessa forma, Hawkins chegou à conclusão de que a dinâmica não linear da evolução da consciência humana, que antes era encontrada apenas na literatura sagrada e considerada como algo místico, na verdade, era real e calibrável em padrões de atração e campos de energia que podem ser descritos em termos matemáticos e com rigor científico por meio do mapa da consciência. Decodificando os níveis da consciência das emoções humanas. Os níveis da consciência humana estão escalonados hierarquicamente no mapa da consciência, que exibe a anatomia e a fisiologia da consciência humana, considerando as perspectivas da visão de Deus, visão da vida, nível de consciência, frequência da energia, emoção correspondente e processo evolutivo. O nível consciência 200 é considerado o ponto crítico da tabela, porque divide as duas áreas gerais de potência de força, falsidade/verdade. Enquanto todos os níveis abaixo de 200 são destrutivos para o indivíduo e para a sociedade em geral, todos os níveis acima de 200 são expressões positivas e construtivas de energia. Outro ponto crítico é o nível de consciência 500, que, quando alcançado e transcendido, a felicidade dos outros surgem como a força motivadora essencial. Os níveis acima de 500 são marcados pela consciência espiritual. Os níveis acima de 600 estão associados à busca pelo bem da humanidade e por iluminação. Nos níveis entre 700 e 1000, a vida da pessoa é dedicada à salvação de toda a humanidade. Os números associados a calibragens dos níveis de consciência representam uma progressão logarítmica, isto é, o nível 300, por exemplo, não é simplesmente a multiplicação aritmética de 150 vezes 2. Mas representa o número 10 elevado à potência 300, ou seja,
o número 1 seguindo de 300 zeros. Dessa forma, o aumento de apenas um ponto representa um enorme avanço. E com cada aumento do nível de consciência, a frequência e a vibração da pessoa aumentam, provocando efeitos benéficos para o próprio ser e para todo o mundo ao redor. Níveis graduados. Os níveis de consciência raramente se manifestam integralmente em seus estados puros, pois uma pessoa pode operar em um nível em uma determinada área da vida e em outro nível bastante diferente em outra. Assim, o nível geral da consciência de um indivíduo corresponde a uma média obtida a partir dos vários níveis nos quais ele opera. Poder de ascensão. A tabela das emoções de Hawkins apresenta-se como uma ferramenta científica para ascender os níveis de consciência mais elevados. Matéria até então tratada somente pelas religiões e disciplinas espirituais. Ao contemplar a tabela, podemos modificar nossa compreensão de causalidade dos eventos em nossa vida, uma vez que os efeitos que se manifestam à nossa realidade são causados pela frequência emitida por nosso próprio nível de consciência. Dessa forma, é possível transcender o papel de vítima ao compreender que a causa dos problemas não é externa, mas sempre interna e determinada pela maneira como reagimos emocionalmente aos obstáculos, bem como nossas atitudes em relação a eles. Afinal, somos nós mesmos que determinamos se um evento tem efeito positivo ou negativo em nossas vidas, conforme os experimentamos como oportunidade ou como estresse. O estudo sobre emoções e níveis de consciência produziu um documento sem precedentes para quem busca autoconhecimento, cura emocional, evolução espiritual e realizações nas mais diversas áreas da vida. É possível transcender o papel de vítima ao compreender que a causa dos problemas não é externa, mas sempre interna e determinada pela maneira como reagimos emocionalmente aos obstáculos, bem como nossas atitudes em relação a eles. Elaine Ourives.